Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Estou aqui aguardando a entrada da Adriana Fukuda para a gente iniciar com a live da noite, graças a Deus, mais um trabalho que estamos fazendo com muito carinho para que todos nós sejamos contemplados. Boa noite, Michel, aguardando a nossa querida Adriana Fukuda para a gente poder fazer mais uma live. Graças a Deus. Vão me dando retorno sobre o áudio, sobre foco, se está tudo certinho, para a gente poder iniciar, tá bem? Boa noite. O áudio, o foco, está tudo certinho? Quem é que fez a solicitação? Não, eu estou esperando a Maria Fukuda, a Adriana Fukuda, para a gente fazer mais uma live da noite. Hoje todos aqui, reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Obrigada, Bate, pelo retorno. Estou só esperando a Adriana já entrou? Deixa eu chamá-la. Vamos lá. Adriana, eu não estou conseguindo te enxergar para a live. Dá só uma verificada se você está nos seguindo, por gentileza. Qualquer coisa aí eu saio e a gente entra de novo. O foco tá bom também, Bate? A modelo não ajuda, né, Bate? Mas é o que tem para hoje. Adriana, boa noite, eu vou te chamar. Adriana, me faz o convite para participar da live, porque eu não estou conseguindo te chamar. Entrar ao vivo. Peraí que agora eu fiz o convite de uma... Eu já te fiz o convite, tá, Adriana? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Estou vendo a tela pela metade, tá certo? Na verdade, eu acho que você tem que melhorar o seu foco. Dá uma afastadinha da câmera. Perfeito. Isso, ficou perfeito. Perfeito. O áudio também tá bom. Fala mais um pouquinho comigo, só para a gente poder iniciar. Ah, tá ok. Tá conseguindo me ver bem? Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Só tô dando um tempinho para o pessoal entrar. 8h01 agora. Boa noite a todos. Mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou iniciar com os recados da noite. Temos alguns recadinhos. O primeiro recado é para convidá-los para participar do curso da Doutrina Espírita. Aqueles que ainda não estão participando do curso, é possível. Embora o curso tenha começado em março, dá perfeitamente para que vocês participem. Os interessados, basta me chamar pelo WhatsApp da Fraterna, e aí eu darei para vocês todas as instruções. Muito bom estudar, né, Adriana? Faz parte. O outro recado... A meta... Sim, sim, a gente precisa, né, alimentar nosso espírito de conhecimento, e a doutrina espírita, ela pelo menos na minha vida, ela foi um marco, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, quanto mais nós soubermos da codificação espírita, né, de Allan Kardec, melhor para a gente poder saber lidar com todas as vicissitudes que este mundo, ainda mais no momento de pandemia, né? O outro recado que eu quero passar para vocês é sobre a área social. Todo mês nós fazemos as entregas das cestas básicas para as famílias que são assistidas. Por enquanto, por nós não podermos abrir a casa, e normalmente as nossas atividades ocorrem às quartas, às 20 horas, e a gente não pode abrir por conta do horário, muitas pessoas estão me perguntando por que a gente não abre aos domingos, mas é que confunde as pessoas. Ou a gente abre de uma vez às quartas e aos domingos, ou a gente espera um pouquinho tudo normalizar na medida do possível que as autoridades sanitárias liberem a nossa participação à noite, aí a gente retoma às quartas e aos domingos. Por enquanto, nós estamos fazendo totalmente online através do Instagram.
E falando nas cestas básicas, no dia 29 de maio, nós estaremos fazendo as entregas das cestas básicas para as famílias que são assistidas. Não haverá plantão para recebimento de alimentos, mas nós estamos aceitando as doações por meio da chave Pix. Mais informações, basta me chamar também pelo WhatsApp. Entrevistas. Muitos irmãos e irmãs estão me perguntando, Edi, preciso de um tratamento espiritual, eu preciso de um passe. Como que nós estamos procedendo? Também através de um meio remoto, nós estamos fazendo entrevistas, eu tenho uma escala com anjos da guarda encarnados, que estão fazendo as entrevistas. Aqueles que quiserem passar pela entrevista para fazer um tratamento, me chamem também pelo WhatsApp e eu passo as datas. Então, tem tratamento às segundas e às quartas-feiras. As segundas é o tratamento de cunho espiritual e às quartas-feiras, tratamento de cunho de saúde. Então, vocês não estão desamparados. O tratamento vai ser através da plataforma Jitsu Meet. Olha que nome complicado, mas é muito fácil entrar. Eu envio o link, vocês não precisam baixar qualquer tipo de aplicativo no celular, é só clicar e vocês vão direto para a sala no horário já pré-determinado. Evangelho no Lar. Toda quarta-feira, às 21h30, nós estamos fazendo Evangelho no Lar através do Google Meet. Então, as pessoas que têm dúvidas de como que faz o Evangelho no Lar, entrem, peçam para participar. Ali a gente faz o Evangelho, vocês vão tendo a informação de como que é o procedimento, e aí depois vocês podem seguir num dia da semana que para vocês forem melhor. Ou se quiserem continuar conosco também, será um prazer. Agora que eu falei mais que o repórter, Adriana, eu vou te apresentar e aí eu vou te passar a palavra. Então, estamos aqui com a nossa querida Adriana Fukuda, no qual eu sou muito grata por ela ter aceito o convite de fazer uma live na Fraterna. A Adriana, nós abordamos a Adriana com uma cara de pau tamanha do César, que é o nosso diretor da livraria. Eu não me lembro se ela estava fazendo uma palestra pela Rádio Boa Nova ou se foi pela TV Mundo Maior. Eu não sei qual foi a fonte, mas ele falou, você topa dar uma palestra, fazer uma live na Fraterna? Ela muito carinhosa, disse de prontidão, anota meu celular e a gente faz o contato. Então, sou muito grata por você ter nos acolhido dessa forma. A Adriana Fukuda, ela trabalha na Casa Espírita Fonte Viva, em Guarulhos, há 21 anos. Ela dá curso da doutrina espírita também lá. Ela faz parte da USE de Guarulhos, é palestrante em casas espíritas e é uma das comunicadoras da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Hoje, a Adriana vai trazer um tema para a gente muito importante. Ela vai falar sobre a nossa conexão com o mundo espiritual. Então, Adriana, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Eu peço para que você abra com uma prece e aí você segue aí na tua live da noite. Gratidão e gratidão a todos que estão conosco. Obrigada, muito obrigada, Edi. Eu que sou grata pelo convite, né? É uma casa que eu não conhecia, estou tendo esse enorme prazer agora de conhecer. Eu vi que vocês têm 54 anos, nossa. Sim, 54 anos. Que caminhada, né? Parabéns. Eu sei que uma casa, para chegar nesse tempo de existência, é muita tarefa envolvida. Né? Então, eu vou convidar, assim, a todos para fecharem os olhos. É porque falamos essa noite de conexão com o espiritual. E, através desse momento da prece, vamos buscar estabelecer essa conexão com o espiritual. Fechando os olhos, teremos a oportunidade bendita de interiorizarmos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, para que possamos, nesse momento, modificar a nossa vibração, a nossa luz, deixarmos de lado todas as limitações do dia, as preocupações, as ansiedades, e trazermos para nós a paz que necessitamos para mudarmos a nós
e mudarmos este mundo. Pedimos aos amigos espirituais desta casa, aos benfeitores, aos trabalhadores de luz, que há 54 anos estão trabalhando incessantemente pelo progresso espiritual, dos assistidos desta casa, dos trabalhadores, dos seus fundadores, que possam estar conosco nessa noite, nos fortalecendo para esta tarefa, nos intuindo, nos direcionando, a fim de que possamos abraçar espiritualmente a maior parte das pessoas que conosco, de alguma forma, estarão em sintonia, aqueles que conosco também estarão conectados por boas vibrações. E através desta luz maior, sabemos que o acesso a nós será apenas dos amigos espirituais que nos rodeiam em nossos lares, daqueles que desejam incessantemente que possamos nos despojar do nosso eu, o eu que até agora nos trouxe até aqui, mas que este eu precisa ser modificado. E assim, Pai, dá-nos a tua permissão para iniciarmos esta conversação da noite, pela luz do teu Evangelho, da tua doutrina iluminada. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, o tema da noite, Didi, é bem propício até esse ambiente que nós estamos passando, né? Este mundo que estamos vivendo. Recentemente, na rádio, estava no programa e um ouvinte nos interpelou, alegando até, né, que é normal que as pessoas estão sonhando mais atualmente, elas estão tendo mais essa sensação de estarem sendo intuídas, direcionadas através de sonhos. Também perguntam para nós sobre esse momento todo, por que não houve por parte de alguém, algum médium, algum vidente, essa percepção do que estaríamos nós para vivenciar neste período. Também perguntam por que os maiores trabalhadores da seara de Deus não receberam no mais alto alguma orientação para que em suas religiões pudessem estar direcionando seus seguidores para vivenciar essa etapa em qual estamos passando, que é a pandemia, com mais elementos, com mais informação, ou direcioná-los para evitar esse mal. Nós todos, a cada período, estaremos circunscritos às leis naturais que foram criadas por Deus. Leis essas tão sábias que, naturalmente, elas nos conduzem a cada período de uma forma que a lei do progresso, nos trazendo essas modificações, essas mudanças coletivas, e nessa mudança que nós não percebemos a transformação real que causa em nós percebemos a transformação material que ela nos traz, né? A transformação das questões visíveis aos nossos olhos materiais, mas as questões morais, as questões da nossa evolução espiritual, ela se dá ali, mas nós não percebemos que essas questões vêm e nos impulsionam. E então eu trouxe esse tema porque eu entendo que muitos se questionam, né? Por que não tivemos todos nós essa oportunidade? Os médiuns constantemente captam tantas informações espirituais, experiências, premonições ligadas a pessoas, a situações pontuais, até algumas coisas que envolvem um número maior de pessoas, como eu lembro que tinha um professor, ele ficava no sul, e esse professor ele tinha premonições tão precisas que ele até as registrava em cartório, porque elas ocorriam depois, e ele conseguia demonstrar que muito antes já tinha previsto a premonição, com detalhes, né? E que era real aquele que ele vivenciava. Ele não conseguia modificar o teor dos fatos. Ele tentava, no caso de companhias aéreas, ele tentou avisar uma companhia aérea. É claro, né? A companhia aérea não ia cancelar seus voos baseado numa premonição. Mas ele percebeu que, mesmo recebendo
todas essas informações através da sua mediunidade, que era uma premonição que ele tinha constantemente, mesmo provando, né, depois, ele não conseguia, de alguma forma, modificar o caminhar das coisas. Então, mesmo, nem esse tipo de informação, através de um médium, né, nos foi ofertada. E tudo isso deixou as pessoas assim bastante confusas, né? Porque por que nós não fomos liberados, né? Bom, nós fomos convidados a uma experiência em comum no globo, né? Uma experiência em comum também foi ofertada em 1900, na Segunda Guerra Mundial, né? Perto da questão do nazismo, nós tínhamos ali o nazismo perseguindo os judeus. E tem um autor, ele é um psiquiatra judeu, ele chama-se Viktor Frankl. E ele ficou muitos anos nos campos de concentração como prisioneiro. Ele era um homem muito douto, muito sábio, e mesmo ainda não formado profissionalmente, né, como psiquiatra, né, ele era considerado um psicólogo ali, profissional, e ele tinha lá o seu alojamento dentro da enfermaria, um cantinho ali. Então ele aproveitou ali para fazer todo um estudo daquele ambiente do nazismo, daquele ambiente que envolvia as pessoas durante o nazismo, né? E ele vai citando, então, no livro que ele lançou pós campo de concentração, o livro se chama Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. E ele fala assim que Sigmund Freud, né, uma vez afirmou que se deixasse várias pessoas expostas à fome de maneira uniforme, todas, né, com o aumento desta fome, de maneira igualitária a todos, todas as diferenças individuais, elas seriam obscurecidas. E em seu lugar apareceriam a atitude uniforme, né, do único desejo. E ele diz que Sigmund Freud ele não estava num campo de concentração diante do que ele via para dar esta afirmativa, porque lá todas as situações que mais exigiam das pessoas faziam com que elas criassem uma individualidade de comportamento. E ele cita, então, que nós não somos frutos do que vivemos, mas nós somos frutos do que desejamos ser, ou do que escolhemos ser. Então, ele cita que dentro desses campos de concentração, tanto tinham ali soldados, trabalhadores lá, os alemães, que eram profundamente bons, mesmo ali naquela condição. Imagine para esses homens estar na condição de um soldado, tendo que cumprir ordens, e contra a sua natureza, ter que matar, ter que judiar, até porque se eles não fizessem isso, eles seriam considerados traidores. Então, eles tinham que estar ali cumprindo funções. Mas, ao mesmo tempo, quando eles podiam, quando ninguém estava vendo, eles demonstravam sua verdadeira natureza, né? E traziam ali alguma forma de ajuda, de auxílio. Então, ele cita aqui deu a ele, escondido, e que ele quase chorou, né? Porque ele sabe que tudo era racionado ali. E mesmo a comida que o soldado lhe deu era parte do que ele tinha para ele comer. Então ele percebeu a humanidade, né? De muitos que também nós, quando pensamos nesses locais, nós pensamos o quê? Que todos ali estavam incumbidos em fazer o mal, mas ele vem descortina e diz que não. E ao mesmo tempo ele cita que entre os judeus, aqueles que sofriam da mesma maneira, havia aqueles que agiam profundamente de maneira má uns com os outros, mesmo sofrendo as mesmas situações, as mesmas lutas. Então ele mostra que não a vivência ali não era o que estimulava comportamentos, mas na verdade cada um ali diante dos fatos mais difíceis tinha já a sua individualidade, aquilo aflorava. E aí ele colocou um fato muito interessante. Eu citei toda essa história de Viktor Frankl, porque me chama a atenção, né, essa informação tão diferente dos soldados ali, tão
também humanos, né, dentro desses campos, ele cita que ele ficava na enfermaria. Então, ali na enfermaria, ele se deparou com uma sessão espírita. Como assim, uma sessão espírita dentro de um campo de concentração? Pois é. E era feita pelos presentes ali daquela enfermaria, ou seja, o subchefe da enfermaria, de maneira tudo camuflada, o enfermeiro, o secretário, trazia um outro que era aquele que fazia toda a condução da reunião, e um deles, que era o secretário da enfermaria, fazia a psicografia. E como ele era considerado um psicólogo profissional, então eles convidaram ele também. Então ele aceitou, porque ele sempre teve interesse, né, em participar dessas questões, e ele observou, então estava próximo, alguns meses do fim do nazismo. E o espírito que se comunicou, então, deixa em latim, o médium que psicografou não sabia latim, mas deixa em latim a informação de que ai daqueles, né, que perecerão. Que já estava informando o final daquele sofrimento e tudo mais. E eu achei muito interessante, porque o ambiente todo que existia naquele local era um ambiente de muita dor, de muito sofrimento, né, onde a fé de muitos ficou profundamente abalada. E dentro dessa questão, nós encontramos, então, essa conexão com o espiritual, né? Nessa barreira toda, nessa dificuldade toda, essa conexão com o espiritual. Esse é um caso, né, que me chamou a atenção. Mas, diariamente, né? Por que, conforme eu comecei a falando, nenhum de nós, né, nenhuma religião, nenhum vidente, foi permitido essas informações do Covid? Bom, essa experiência, ela viria como uma experiência necessária. E se, por algum momento, alguma religião tivesse o domínio desta informação, nós não saberíamos lidar de maneira construtiva, humanitária, igualitária com ela, nós nos diferenciaríamos do restante. Isso seria extremamente péssimo, né? Porque o Covid ele veio para nos ensinar, nos modelar. E como os espíritos falam, né? Essas experiências coletivas, elas vêm para modificar em décadas o que demorariam centenas de anos para ocorrer em nós. Então, diante dessa percepção de que tudo isso que nós estamos vivendo não é que vai mudar para o ano que vem ou até o final desse ano nossa atmosfera de comportamento mental, mas eles falam das décadas que vão ser acionadas aí, né, liberadas na nossa evolução e seriam centenas de anos. Não é muito difícil de crer no que eles falam, porque nós já vivenciamos uma pandemia há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, e pouco mudamos nos conceitos dentro de uma pandemia, né? Então, vê que nossa dificuldade de mudança é muito grande. E essa experiência global era para unir a todos. Nós tínhamos muito uma concepção territorial, país, sociedade. De repente, temos a certeza de que se um está doente do outro lado do mundo, no vírus, nós temos que todos nos preocupar, porque a saúde de um importa para o mundo inteiro. Nós, na Casa Espírita, nós estimulamos as pessoas a conhecerem a sua espiritualidade, a conhecerem esse sentido espiritual que aflora em todos, ora mais, ora menos, porque essa conexão já nasce conosco, né? Nós já vemos que ela é perfeitamente instalada em nós. Mas nós não usamos, nós não fazemos bom uso dessa ferramenta tão nobre. E olha, ela está tão presente diariamente que o que nós promovemos nos estudos espíritas é fazer esse autoconhecimento de como que a pessoa pode conhecer essa forma de se conectar no espiritual. E cada vez que se conecta, consegue trazer todo um nível de orientação, como falar assim, de influência, mas eles não podem nos influenciar ao nível de interferir no nosso livre-arbítrio, mas sim, né? Eles podem nos trazer pensamentos, formas de ver as coisas que literalmente
nos ajudarão muito, né? Se nós nos propusermos a estar nessa conexão. Então, a conexão espiritual, ela ocorre de diversas maneiras. Nosso conhecimento, ele vem de diversas maneiras. A princípio, o conhecimento do homem foi de maneira muito empírica, né? Então, o homem observava, as coisas se repetiam, ele tirava conclusões e assim foi crescendo o saber. Com o passar do tempo, a ciência veio fazer parte desse conhecimento. Então, aí passou a criar-se uma metodologia para você chegar a conclusões, para você estudar fatos. Você já não achava que acontecia por acontecer. Você criava uma forma de repetição e, através dessas repetições, você chegava a uma conclusão. Então, a ciência é a segunda forma de saber do homem. A ciência foi uma forma de revelação da pandemia e o mundo não estava atento, porque já haviam homens publicando livros em dezembro de 2019, claramente pela ciência, por toda uma análise do andar do globo, das mudanças biológicas, das mudanças climáticas. Stephen Taylor, americano, em 2019, ele lança a Psicologia da Pandemia. E ele claramente nesse livro ele fala que nós estávamos muito perto de uma pandemia, porque ele trouxe toda a sua análise científica do que eu ia passando no globo. E, é claro, a ciência estava aí. A outra forma como nós temos as revelações, as informações, é a forma como os espíritos nos ensinaram. E a codificação é um conhecimento revelado. Não é um conhecimento que o homem pôde adquirir sozinho, por meio de experimentações ou por meio de... Ele tem fatos que ele vivenciou na matéria, mas ele precisava de uma revelação. Essa revelação aconteceu dessa maneira para trazer um outro nível evolutivo, um passo adiante do que o homem tinha conquistado do saber até os dias de hoje. Para que haja uma conexão espiritual cada vez mais qualificada entre nós, os espíritos, é muito importante, sim, que nós possamos trazer esse conhecimento revelado pelos espíritos. Porque uma vez que você, que nem a Heidi comentou, dos estudos, né? Perfeito. Uma vez que você vivencia constantemente essa conexão espiritual no seu dia a dia e não sabe diferenciá-la, não sabe observar o que está acontecendo no momento que está acontecendo, os estudos trazem essa diferenciação, esse estudo, essa observação. Então, a primeira maneira, a primeira porta como nós vamos buscar estabelecer essa conexão espiritual é estudando a doutrina. Esses homens que estavam ali, naquele campo de concentração, provavelmente tiveram acesso a algum conteúdo já das obras espíritas, e isso deve ter impulsionado muito a buscarem, dentro de um cenário tão difícil, tão sofrido, algo que os espíritos pudessem trazer, que dessem um alento do fim dessa caminhada. Nosso pai nunca disse que nossa caminhada terrena seria fácil, mas ele disse que o caminho que leva a ele seria o mais perfeito e seria aquele que nos traria o maior número de experiências de alegria. Então, nós estamos nesse caminho que leva a ele. É o conhecimento doutrinário, conhecimento espírita. Porque quando fomos colocados na matéria, recebemos essa forma de comunicação com o mundo espiritual. Nas obras de André Luiz, Chico Xavier, nós temos ali claramente a função da glândula pineal, que nós sabemos é uma antena receptora, também uma antena emissora, é uma antena que transforma tudo que vem de estímulos externos em estímulos neuroquímicos no corpo, informações químicas no corpo. Isso a ciência já fala, né? Nem nós, né, espíritas. Mas vamos dizer que no conhecimento revelado, Chico Xavier ele traz essa informação 60 anos antes do que a ciência traria. E interessante que isso é reconhecido lá nos Estados Unidos por uma revista científica. Eles não colocam André Luiz, os espíritos, porque é uma revista científica, mas colocam. Chico Xavier antecipa em 60 anos as funções da glândula pineal
né, da qual nós espíritas sabemos dessa antena que nos conecta a Deus, nos conecta aos espíritos, nos conecta à nossa real aparência, que é espiritual. A matéria é uma roupagem temporária, mas nós somos totalmente espíritos. Bom, sabendo que ela existe, que ela está conosco, que ela está o tempo todo captando, transformando, muito necessário é sabermos como estimulá-la para que ela, de fato, nos coloque nessa boa conexão. Eu comecei fazendo a prece. A prece, ela, evidentemente, é o recurso que nos foi ensinado por Jesus e que, rapidamente, nos coloca em sintonia com aqueles que estão, talvez, mais próximos de nós, já na nossa vibração de crescimento, depois com aqueles que estão recebendo a nossa boa prece, que vai se elevando, que vai cada vez mais tomando corpo, e aí espíritos numa ordem mais superior, e ali, um pouco mais adiante, né, atingimos a muitas pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, do item 5 ao 8, eles citam assim que, pela prece, obtém o homem um concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-los em suas boas resoluções e inspirar a ideias sãs. Então aí, né, já começou. Então nós sabemos que essa nossa antena, do momento em que estamos fazendo uma prece, ela começa a vibrar. É uma vibração intensa, uma vibração que transmite, que capta, que transforma. Interessante que essa glândula, ela tem, vamos dizer assim, o mesmo mecanismo dos vícios, né? Digamos assim, porque quando as pessoas têm essa sintonia apenas com tudo que é triste, ruim, negativo, duvidoso, a falta de fé, a nossa forma de criar ali essa transformação neuroquímica dessa glândula, ela é uma forma que vicia nossas células. E esse vício, ele demanda muito tempo para que a gente possa retirar, porque é o mecanismo do vício. Então, quando a gente começa um trabalho de sintonia superior, vamos enfrentar por muito tempo ainda a nossa condição mental de tipo, eu faço uma prece elevada, eu me conecto com os amigos de luz, depois eu volto a pensar em tudo que eu penso diariamente, né? Minhas negatividades, minhas invocações, minhas raivas, a falta de perdão por algumas questões, porque eu estou viciada em cada célula do meu corpo. Mas Deus, na sua infinita bondade, também na sua superioridade sobre tudo aquilo que nós conhecemos como certo e errado, Ele sabe que nós precisamos constantemente de transformação. E Ele nos dá um corpo que, se nós mantivermos por um bom tempo essa condição mental vibratória elevada, vai chegar um momento em que nosso corpo vai estar viciado em pensamentos de ordem elevada. Então, do momento em que pensarmos, ou alguém nos trouxer algo muito negativo, ruim, uma sintonia de coisas negativas, nós não vamos nos ambientar naquela conversa, nem naquela sensação. A gente vai procurar até cortar rapidamente e trocar um assunto que te faça um pouco melhor. Porque geralmente o que a gente faz? A gente canaliza aquela conversa negativa e a gente alimenta, constrói imagens, porque nosso vício está ali. Então, vamos dizer assim, a gente tem que lidar como um viciado, literalmente, combatendo as tendências do nosso vício. Nós estamos numa luta de crescimento moral. Nessa conexão espiritual que a gente busca, é o caminho que os espíritos vão encontrar para influenciar a nós, para o bem, e, de alguma forma, ajudar a todos. Olha, aqui tem no Livro dos Espíritos, na questão 573, a missão do encarnado. Aí está dizendo, ajudar o progresso da Terra e dos seus irmãos. Então, nós temos uma missão, todos nós. E quando nós usamos essa conexão com o espiritual de ordem elevada,
nós estamos construindo essa mudança do progresso da Terra dos nossos irmãos. Porque cada um de nós que modifica um pouco a essência moral, nós vamos arrastando pelas leis do progresso aqueles que ainda não conseguiram, de alguma forma, caminhar junto. Eu cito, né, como os espíritos interferem, assim, quando nós estamos com essa conexão aberta, como eles vão te utilizar? Porque muitas vezes eles não podem, em qualquer momento, utilizar a mediunidade de alguém, mas eles podem intuir alguém para justamente essa pessoa socorrer outro alguém. Tinha na casa uma jovem, essa moça, ela sempre tentava suicídio. Ela começou com essas tentativas de suicídio, sendo uma mulher jovem, casada, com filhos, depois de uma situação em que ela errou, e ela se sentiu tão culpada por esse erro, que mesmo tendo ali o perdão de todos, a família envolvida, seu marido, seus filhos, ela não se perdoava. Né? Então, a gente fala que esse processo de culpa que nós carregamos limita todas as condições de uma boa conexão espiritual, porque a gente se fecha, a gente, né, embala a nossa condição vibratória espiritual na culpa. Eu tenho dito assim, quantas pessoas não têm nos procurado porque ela trouxe de alguma maneira da rua o vírus para dentro do seu lar e alguém ali teve a gripe. Essa pessoa está num processo de dor e culpa grande, mas sabemos que não era a intenção dessa pessoa. Ela talvez não tinha dimensão do cuidado que tem que existir. Talvez, mas eu peço para as pessoas assim, não alimentem aproveitem a experiência de uma maneira sábia. Tragam essa observação para indicar a outros o que pode ocorrer, o que não pode, mas não entrem no processo de eu tenho que ser punido, eu causei alguma coisa nesse sentido. Aproveitem para serem informações vivas para pessoas que ainda não compreenderam como caminhar diante disso tudo. Nesse caso dessa moça, ela foi realmente tirando ela do prumo, a ponto dela querer todo o tempo tirar a vida. Mas esse querer também não é um querer sozinho, é um querer também que tem uma quantidade de espíritos enormes que fica ali tumultuando, né, os pensamentos dessa jovem, incitando ela ao suicídio. Então, ela já está frágil. A casa, então, entra com todo um pessoal, porque a família buscou, ela estava predisposta a receber, mas leva todo um tempo para essa condição dessas viciações do nosso eu interno, que viciado em pensamentos, que transformaram células que só se alimentam de culpa, de remorso, vai demandar um tempo. E nesse meio tempo, a gente tem que fazer muito trabalho para essas influências não virem. As dela vinham constantemente. E não foi uma, nem duas, nem três que tentaram, né, de alguma maneira, ela tentou se matar. Uma delas, ela estava correndo na chuva, e eu estava descendo para ir para a casa espírita, porque eu moro tão perto da casa que eu consegui a pé. Eu estava vindo de guarda-chuva, eu cruzo com ela na chuva correndo, então eu paro. Conheço mais ou menos o que está acontecendo com ela, e ela fala, minha mãe quer me internar. E eu falei, o que aconteceu para sua mãe querer te internar? Ela quer me internar, não quero ir. Eu falei, calma, a gente vai na casa espírita, você se acalma lá. Eu vou chamar sua mãe, a gente vai conversar, vai ver o que está acontecendo. Quem sabe, né? Você tentou se matar, você fez alguma coisa? Não, não fiz nada. Eu olhei para os olhos dela, estava tudo normal. Eu pensei, o que aconteceu, né? Bom, mas não ia deixar ela naquele estado sozinha. Então eu levo ela para casa espírita. No meio do caminho, eu fui intuída claramente a parar na padaria e dar um alimento doce a ela. Eu pensei, deve ser para isso acalmar, né? Vou atender. Parei lá, falei, você quer um bolo, chocolate com chocolate? Ela tomou tudo muito rápido, ansiosa. E eu olhava para ela, ela estava normal. Pensei, tá, o doce vai acalmar. Quando eu chego na casa espírita e entro, ela então apresenta já o início da ação das medicações que ela havia tomado mais de 50 comprimidos. E havia saído correndo. Sua mãe viu. Então a mãe já corre, chama o SAMU, o resgate, mas ela sai correndo. E ela estava iniciando, né, aqueles comprimidos ali no estômago. Então, quando eu notei que ela mexe a boca, virou, eu falei, você tomou comprimido, ela me confirma, então a gente vai tirar isso do seu estômago. Eu levei ela até uma secretaria lá, uma biblioteca da casa, tranquei a porta, e eu fiz, né, do que eu conheço, ela regurgitar, da forma como eu conheço, e não deixar ela dormir, né, porque tudo isso vai deixando a pessoa fora de si. Até chegar ao resgate. Pessoas foram chamar seus pais, e aquele
bolo que eu dei, aquela comida, que, na verdade ajudou a fazer um bolo e vinho muito, quase boa parte daqueles me dava para contar os compromissos saindo ali. Então a gente vê o quanto, né, quando a gente está ali sintonizada nesse caminho, proposta a essa coisa, eles, né, pegam a gente ali e a nossa tarefa é ajudar o progresso da Terra. E o progresso da Terra ele vai se dar claramente quando não houverem mais pessoas fugindo da existência corpórea, quando não houverem mais pessoas desistindo da luta, quando não houverem mais pessoas desafiando as leis do amor por conta de vaidade, egoísmo. Só que para isso a gente precisa estar nessa sintonia maior, a gente precisa realmente estar ouvindo os espíritos falando conosco, né? E eu falo assim, a beleza de você desenvolver o estudo e afiar essa antena receptora, que às vezes é muito sutil, é delicada, mas ela, quando o trabalhador está ali pronto, conforme eles falam, o trabalho aparece. Então, quanto mais você se coloca, você, não, você se dispõe a trabalhar junto a eles, mais eles vão te colocando. Porque são poucos os que usam do seu tempo para realmente fazer essa forma de doação. Quando às vezes aparece a questão, a pessoa literalmente ela evita, ela não vou entrar nesse assunto, eu me intuio tal problema, mas eu, não vou nem procurar a pessoa para comentar. Eu lembro de uma jovem que entrou na casa espírita, ela veio buscar ali uma cesta básica, né? Ela já tinha 2 filhos, e ela, no que ela passa por mim, eu ouvi um rastro de tristeza indo junto. Eu não sabia dizer o que que era aquilo, mas algo me disse que eu tinha que buscar onde ela morava e perguntar o que estava acontecendo com ela. E aí eu pensei, né? Não, deve ter sido impressão minha. Mas aí veio novamente aquela percepção da tristeza. Eu falei, alguém está me pedindo realmente que eu vá. Então eu vou. Amanhã eu acordei, fui lá na casa da moça, bati no portão, ela saiu e falou, olha, eu não sei o que você tem, mas o que que eu posso te ajudar? A moça então começa a chorar, porque ela não estava trazendo o problema dela para ninguém, ela não falava com ninguém sobre isso. E ela estava grávida, estava escondendo aquela gravidez. Embora ela já tivesse filhos, ela acabou se envolvendo novamente. E esse pai dessa criança, quando ela trouxe a informação de que estava grávida, o pai a ameaçou de morte. Então, ela, além desse impacto da ameaça de morte, ela me mostrou o áudio, né, que se ela insistisse com ele, com esse filho, né, a questão toda, ela estava criando uma rejeição para aquela criança enorme, não aceitava aquela criança de forma nenhuma. Então ela começou a pressionar, apertar aquela barriga, porque ela queria que aquela coisa saísse dela assim que ela falava. Eu falei, meu Deus, olha onde a espiritualidade me jogou, né? O que eu faço? Porque foi um trabalho difícil. Eu consegui psicóloga para que essa mãe pudesse aceitar essa criança. Eu tentei, né, de várias maneiras fazer. Eu não podia trazer para ninguém, a não ser para essa psicóloga, essa questão, porque ela me pediu, né, que eu fizesse esse segredo. Então, das formas como eu podia, eu estava tentando mudar essa visão que ela tinha da criança, apertar menos aquela criança para que a criança se desenvolvesse naturalmente, levá-la para fazer exames, mas eu não conseguia nada, ela estava realmente... A psicóloga falou, foi um trauma tão grande que ela rejeitou. Então, eu entendo assim, Deus constrói caminhos. Eu lembro que eu fui numa casa, fui dar uma palestra, e eu meio que comentei sobre essa questão, dessa experiência tão difícil de uma mãe passar por isso, né? E ali, então, uma senhora estava sentada, essa senhora me procura no final por causa da filha dela. A filha dela estava há muito tempo tentando uma adoção, muito tempo. E eles estavam assim há 10 anos, estavam, não importava se fosse menino, menina, não importava nada, eles só queriam que aquele bebê viesse para casa. Eu anotei o telefone da senhora por educação, tudo o tempo foi passando, mas realmente ela não deixou ninguém saber. Então, o mais interessante é que ninguém na família dela percebeu a gravidez dela, nem do começo até o final, ninguém viu. E se viram ou se perceberam, ignoraram. Então, eu senti que a moça estava muito mesmo sozinha, e aí ela tem a criança, e eu entendi também que a espiritualidade me trouxe um casal, e que aquele casal cuidaria muito bem daquela criança. Eles eram espíritas, eles tinham um entendimento da importância de manter a criança conhecendo a sua mãe, conhecendo sua história.
E aí eles, no dia então da gestação do parto, ela me liga, eu levo ela para o hospital, ela tem a criança, mas ela não quis nem pegar. O médico até me fala, olha, que ela não vai poder ter mais filho, porque estava tudo colado. Eu imaginei, ela apertou tanta criança, né? E ela rejeita até dar leite, ela não aceitava nem tentar dar a primeira mamada, ela não queria ver mesmo a criança. Nisso chega o casal, né? Eu digo, o casal, eles vêm com tudo enxoval. E a hora que ele entra, o homem na sala e pega aquela criança, ele fala, filho, teu pai chegou. Então, foi uma coisa linda. Eu tive certeza que era um encontro espiritual daquela família com a criança. E que dali eles desenrolariam todo um processo, né, legal, a adoção, tudo. E foi muito bonito mesmo, porque nós temos que ter essa conexão para entender os caminhos da espiritualidade, né? São muitos, né? Não entrando em julgamentos, em questionamentos, mas entendendo que a gente deve fazer tudo com amor. Porque aquela moça precisava de amor para se curar. Essa família tinha amor para dar, né? Então tinha todo um universo ali. Essa criança ia ter amor dos dois lados, porque assim, uma vez que essa mãe pudesse se curar, mais à frente ela vai se encontrar e vai, pelas leis do amor, se reunir. Então, nessa conexão espiritual, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, vontade de agir. E então, como tem aqui a missão do encarnado, né? Se nós entendermos que sempre a prece é um recurso de que nos isola dessas ações negativas, das nossas próprias limitações morais, nós temos que aprender a ter, como Jesus falou, a vigiar. Sabe, estarmos assim, mais em prece constantemente? A gente percebeu um pensamento difícil, uma dúvida, uma sede, reza, faz a prece, vibra, né? Então, quando nós realizamos os trabalhos mediúnicos nessa pandemia, a princípio começou a se reunir um grupo, cada um na sua casa, tudo por live, mas os resultados que temos colhido desses trabalhos mediúnicos têm sido lindos, né? Porque nós colhemos rapidamente as informações da melhora aqui, equilíbrio ali, até criança, quando nós vibramos, porque a criança não estava dormindo, de repente a criança, no horário do nosso trabalho, ela entra naquele sono, depois acorda assim que termina, e ela não apresenta mais nada, porque ali a espiritualidade foi trabalhando com a união, com as intenções, com essa antena que nos conecta ao espiritual. Que essa antena não tem necessidade de um espaço físico, essa antena não tem necessidade de uma condição. A única condição que ela necessita, sim, é estarmos em harmonia com o superior. A prece é o caminho, os bons pensamentos, a nossa atitude moral, a nossa vontade em estudar cada vez mais, em conhecer todo esse conteúdo doutrinário que não nos deixa cair em ilusões. Eu vou dizer como que se cai em ilusão espiritual. Eu tenho uma família que há muito tempo nós realizamos trabalhos espirituais. Eles são uma família muito boa, pessoas trabalhadeiras, nossa, gente assim, muito legal. Eles se uniram depois que a esposa do homem faleceu. E muito rápido, depois do falecimento dessa esposa, ele resolve, então, procurar uma antiga namorada, ela estava casada, ele faz de tudo que faz ela acabar com o casamento e casar com ele. Foi aquela coisa assim, doida, né? A esposa, do outro lado, naturalmente, não estava preparada para tudo isso. Então, por um tempo, nós ficamos dando ali uma assessoria para que esse espírito aceitasse as mudanças terrenas que aqui ocorriam. Só que as coisas caminham. Então, às vezes eu tenho muito fácil uma sintonia sobre eles, né? Porque eu estou com essa antena mais disposta. Eu estava esses dias aqui à noite em casa, e de repente era 11 horas da noite, alguém ali me passando que eu deveria falar com eles sobre o trabalho que estavam para fazer. Mas não fala o que falar, não fala como falar, não fala exatamente o que. Entrei na comunicação que eu tinha do contato deles, perguntei se estava tudo bem, se eles estavam trabalhando. E aí ele me responde, nossa, o que você captou daí? Porque justamente agora estávamos padecendo de uma coisa muito importante, que era sobre o trabalho. Mas era porque ele foi num local, e o espírito desse local, que estava consultas, meio que falou que ele deveria mudar de tal cidade nesse momento para abrir um negócio em tal outra cidade, ponto final. E eu falei assim, olha, nossa conexão com o espiritual, ela pede certo estudo, ou no sentido de que
Se o Espírito nos diz exatamente o que devemos fazer, ipsis litteris, ele está influenciando nosso livre-arbítrio. E isso não é permitido. Nem os espíritos superiores fazem isso. Quando eles interferem no nosso livre-arbítrio, é sobre uma causa muito nobre, muito superior, não sobre as questões normais da nossa vida. As questões normais da nossa vida cabem a nós, essa decisão. Por quê? Porque a gente estabelece boas sintonias, a gente estabelece essa inspiração que vem dos espíritos para que a gente possa, de alguma maneira, decidir o melhor. Mas aí o mérito é nosso, porque nós tomamos a decisão baseada no nosso avanço moral. Porque conforme as questões morais avançam em nós, certas questões já não fazem tanta importância. Se nós ainda estamos muito apegados à matéria, questões de vaidade, egoísmo, certas questões vão pesar muito na nossa escolha. Então, baseado nisso, os espíritos não podem interferir. Eu falei para eles, se houve essa orientação, eu peço que você repense, né? Porque eu acredito que seja um irmão de muita boa vontade, mas, pelo que eu estudo, pelo que eu sei, não é permitido aos espíritos dizerem o que devemos fazer, e sim nos orientarem a pensar no que fazer, a escolher pelo melhor. E o melhor caminho é aquele que nos conduz em família, em união, em fraternidade, em razão, em disciplina. E lembrei também que Chico sempre falava que em tempos de tempestade, um pássaro não modifica o seu ninho de lugar, né? Então, o que eu achava que ele deveria analisar com calma. Mas ver que essa sintonia ocorreu porque cada vez mais que nós trabalhamos no mundo espiritual dessa maneira, nos inspirando, nos qualificando, nos influenciando, nós criamos uma vibração diferenciada. E é muito mais fácil você canalizar essas influências espirituais do bem quando você está sempre se inserindo nela. Quando você é um trabalhador de uma casa, mas você vai, não vai, não vai, volta, ou se afasta durante um tempo, depois volta. Olha, você vai ter sintonia? Algumas vai, mas pode ter certeza que as melhores você está deixando de alimentar. Né? E a maioria das nossas sintonias serão aquelas circunscritas às nossas ansiedades, ao nosso dia a dia, às nossas correrias. Então, isso vai limitar um período de experiência nessa missão dos encarnados de ajudar o processo de evolução desse planeta Terra e ajudar os nossos irmãos, né? Porque, é claro, todos nós sabemos que fomos dotados dessa antena espiritual, que é a glândula pineal. Em alguns, essa glândula tem uma finalidade até material de um trabalho mediúnico mais objetivo, como Chico Xavier, Então, quando os espíritos falam que a mediunidade também está na matéria, digamos, essa mediunidade mais material, né? Então, aí você vai encontrar, sim, um corpo que foi adequado para isso. Mas todos nós ganhamos uma mediunidade por um mérito. O mérito ele vai nos possibilitando encarnar com certas experiências sensoriais, intuitivas, que vão cada vez mais nos colocando na real essência a qual estamos destinados. Então, todos vocês vão trabalhar com essa antena intuitiva, com essa antena de percepção. Eu comentei dos sonhos, né, que as pessoas falam, estamos sonhando mais nesse universo da pandemia. É verdade. Nunca eu percebi tantas pessoas, mesmo aquelas mais difíceis, em algum momento, fazendo algum tipo de pensamento vibratório, até não conhece que é isso que estava fazendo, mas estava, por alguém que estava enfermo, sabe de alguém que está doente, pensa, nossa, tomara que melhore. Esse tomara que melhore já é uma vibração. Sabe de alguém que está passando por uma luta de perder o emprego nessa pandemia e tal, pensar, tomara que essa pessoa arranje emprego. Então começou ali uma mudança de tomara o desejo, espero que isso está ajudando muito nossa mudança da atmosfera planetária. E também, eu acredito que muitas pessoas pegaram rezando, coisa que não faziam por gostoso, né? Imagina quantas preces não eram ouvidas pelo plano espiritual que agora são saindo de nossas almas. Então, isso facilita com que, no momento em que nosso espírito se desprende à noite,
ele esteja mais leve, esteja, embora a pandemia está criando esse universo, né, de pressão espiritual, mas estamos mais fáceis de estar em contato com o plano espiritual de luz. Porque a gente não percebeu, mas durante o dia a gente vibrou com muitas pessoas, de maneira simples, mas vibrou. Coisa que antes nosso universo estava muito voltado para, eu preciso, eu quero, eu tenho, as questões que a sociedade estava brigando aí na TV por aprovar aborto, aprovar legalização de droga, aprovar tanta coisa que, nossa, não é saudável para o universo, né? E, de repente, a gente tem que falar uma linguagem apenas de querer ver o seu semelhante bem, vida, saúde, prosperidade. Então, nós mudamos vibratoriamente. Espero que a gente não perca essa mudança tão fácil. A gente não... como 100 anos depois de uma gripe espanhola, tenhamos guardado tão pouco daquilo que, na época, foi direcionado a todos nós. Nós tivemos... É tão certo que essa condição veio para modificar a essência e não teve diferencial, porque se tivesse não seria bom. Nós encontramos na gripe espanhola Eurípides Barçanufo, né, passando por ela, encarnando por esse meio, tendo ali um trabalho tão imenso. Nós encontramos a Anália Franco, né, na terceira onda, cuidando das crianças do seu orfanato, né, passando, né, por seu corpo sendo sucumbido pela gripe espanhola. Então a gente entende que não há preferência da ordem de Deus, mas há sim um objetivo que comanda a todos. E a grande missão do encarnado, já que é colocada aí pelos espíritos de ajudar o processo da Terra, é entendermos como nossa presença nesse globo modificou tanta coisa em tão pouco tempo. Tem um comparativo que diz assim, que se fôssemos reduzir toda a existência do planeta Terra em um dia, esses bilhões de anos do planeta, nós reduzíssemos a um dia, e fizéssemos um comparativo da experiência humana nesse período, também fazendo essa forma comparativa, a nossa presença desse um dia do planeta Terra, nesses bilhões de anos, seria o equivalente a 4 segundos. Em 4 segundos, nesse comparativo, o que nós fizemos de bom para esse planeta? O que nós trouxemos para esse planeta? O que realmente nós estamos aqui modificando? Vai depender de nós, da nossa mudança, da nossa sintonia com o mundo espiritual, cada vez mais elevada. Usarmos essa antena, desviciarmos as células do nosso corpo, né? Alimentarmos cada vez mais essa bagagem espiritual de conhecimento, para que todos os nossos atos exteriores se modifiquem, e modificando, que nós possamos chegar ao quinto segundo. Então, eu aqui já deu tempo, né, da live, é o tempo da casa, né? Muito boa, por sinal. Imagina. Agora, a gente faz uma prece para finalizarmos essa sintonia. Eu vou convidar todos agora novamente para fechar os olhos, não porque isso é um ato de exigência da nossa condição espiritual, não, mas porque facilmente interiorizamos com os olhos fechados e pensamos o quanto temos ainda a oportunidade de modificar vibratoriamente a essência desse planeta nesse momento da pandemia. Ajuda-nos, Pai, a encontrarmos forças em nós mesmos, nos nossos pensamentos, na nossa boa energia, para estender a mão e erguer aquele que necessitar no caminho. Que nosso discurso não seja apenas de palavras, de intenções, mas que sejam atos, que sejam atitudes, que possamos cada vez mais, dentro da matéria, como os espíritos nos falam, ajudar a matéria, e no mundo espiritual, socorrer aflitos e necessitados. Inspira-nos em nossos lares a sermos condutores de palavras de luz, aqueles que conosco convivem,
a dar cada vez mais fé e esperança aos nossos vizinhos, aqueles que sofrem. Fazer com que possamos levar adiante a libertação que a doutrina nos traz, onde nos tira da amarra dessa ignorância da matéria, onde nos sabemos e compreendemos que a missão de cada um de nós é olhar pelos semelhantes. Eu rogo ao Dr. Bezerra de Menezes que possa nessa noite adentrar aos lares de todos que estão conosco conectados, que estão de alguma maneira lutando na sua saúde para driblar esta gripe, eliminar todo este vírus do seu corpo. Dr. Bezerra, na sua equipe amorosa, junto a esta equipe espiritual da Casa Espírita Fraterna, que os espíritos tarefeiros se unam para levar a cura, levar a restauração e levar a paz aos corações aflitos. Sabemos, Dr. Bezerra, que a cada vez que o senhor visita um lar, que a cada vez que o senhor leva um bálsamo, leva também o amor de Deus. E sabemos, Pai, que hoje e sempre não nos abandonará jamais, pois é nosso Pai, e sendo nosso Pai, sempre estará nos ensinando a caminharmos em tua direção. Agradeço, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos conectados e peço que nos permita encerrar este momento, essa oportunidade, sobre a luz do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Edi hoje está um pouco catarrenta, né, gente? Engasgando no meio da live da Adriana, eu peço desculpas, mas é a gripe forte, logo, logo vai passar. E essa sua live, Adriana, muitíssimo obrigada. Foi um excelente tema, um tema que realmente faz a gente pensar, né? Nos conectemos espiritualmente com um plano maior. Todos nós estamos passando por um momento muito complicado, muito difícil. Entretanto, sempre estamos no estado da consciência, a maioria de nós, né? Porque estamos ainda neste plano material, nós estamos naquela consciência de que necessitamos de algo e muitas vezes nós esquecemos do exercício da gratidão. A gratidão pelas oportunidades. Nós que tivemos e que temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, nós temos essa oportunidade, né, de melhorarmos cada vez mais que a gente estuda, a gente avança o degrauzinho, não é? E aí a gente tem a oportunidade de nos modificarmos e aí, consequentemente, a gente modifica aqueles que estão à nossa volta. Pelo menos eu, Edi, penso isso e eu acho maravilhoso o avanço moral, né? A partir do momento que você vai evoluindo moralmente, você tem essa oportunidade e os espíritas, nós espíritas, temos esta missão. Conhecemos a doutrina, tudo que está dentro da doutrina, portanto, temos a obrigação, né, de fazer o bem para o próximo. E não é fácil, né? Cada momento que você estuda, não é fácil você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ele te força, né, a melhorar. E tem hora que você fecha e fala, isso não dá para mim, não. Eu não quero continuar com isso, não, porque é complicado, né? Mas tudo que você disse, passo para nós nos modificarmos, o avanço moral, enxergar o próximo com empatia e agradecer principalmente a ciência de tantos profissionais que estão envolvidos e fazendo com que a gente expulse, né, esse vírus, que realmente a gente consiga combatê-lo. Então eu quero te agradecer. Espero brevemente recebê-la em nossa casa, vai ser um grande prazer tê-la lá conosco, viu? E eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco em mais uma live. Se Deus quiser, domingo estaremos firmes e fortes pelo Instagram da Fraterna, às 9 horas, fazendo o nosso Evangelho Dominical. Adriana, obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, beijos. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.